Meu nome é David, vocês já me conhecem aqui do Instituto Claré, no CCA Paulo VI, né? Então, todos os dias que vocês chegam, vocês nos encontram aqui. E hoje a gente vai apresentar algumas coisas relacionadas a um tema que faz parte da nossa discussão do mês passado, que é a questão da volta para a escola, né? Então, a gente levanta a máxima, voltar para a escola eu, né? Vários de vocês já passaram pela formação básica, alguns ainda não concluíram a formação básica, outros iniciaram universidades, estão nesse processo de retorno ou não retorno para concluir e tudo mais, e a gente vai apresentar alguns detalhes em relação a isso, alguns caminhos que a gente pode fazer para poder alcançar esse grande sonho, pelo menos para mim foi um grande sonho, de concluir a formação superior, né? E aí o que acontece? Então eu vou passar uma trajetória, espero que a gente seja breve, mas que a gente consiga apresentar uma profundidade em relação a isso, né? Mas vamos lá, vamos lá. Então, quem sou eu? Né? Além de assistente técnico, a minha formação a minha formação principal é em teologia. Eu tenho uma formação técnica em teatro, mas acabei de concluir uma complementação pedagógica em pedagogia. Né? Atualmente estou fazendo uma complementação pedagógica em história. Né? E também eu faço mestrado, né? Então eu faço uma pós-graduação em stricto sensu, vou explicar também o que é uma especialização em stricto sensu. Eu faço mestrado em teologia, né? Então tanto a minha formação em teologia, a graduação, quanto o meu mestrado eu faço na Pontifícia Universidade Católica, na PUC de São Paulo, né? Então, e aí a gente vai apresentar algumas coisas, né? Estou para iniciar uma especialização também pela Claretianos, e esse é um processo um pouco, e vou explicar um pouco desse processo meu, tá? Aqui, atualmente, eu trabalho como assistente técnico aqui no CCA Paulo VI, mas também atuo como professor na escola pública. Então, durante o período da noite, eu dou aula no EJA, aqui na Zona Norte, e dou aula numa escola, no ensino médio noturno lá em Santo Amaro. Mas vamos lá. Né? Então, primeiro, a questão do mercado de trabalho e do mundo do trabalho. O que é mercado de trabalho? O que é mundo de trabalho? A gente é sempre orientado a pensar no mercado de trabalho, muitas das vezes a gente não é provocados a pensar, não somos provocados a pensar no mundo do trabalho. Né? O mercado de trabalho é exclusivamente o local onde a gente vende o nosso trabalho e a gente vai entrar nessa concorrência muitas vezes até desleal com outras pessoas dentro desse mercado para a gente conseguir ter o nosso sonhado, né, salário, o nosso emprego e ter a nossa vida um pouco garantida. Porém, além do mercado de trabalho, existe algo que é muito mais amplo, que é o mundo do trabalho, né? Então, enquanto a gente está pensando no mercado de trabalho, ou seja, onde a gente vai fazer nossa entrevista, onde a gente vai conseguir trabalhar e tudo mais, a gente tem que conseguir visualizar o mundo do trabalho, né? E o que é o mundo do trabalho? São todas as ocupações que a gente consegue trabalhar. Então, se a gente pensa no mercado de trabalho, a gente vai pensar em qual profissão a gente vai executar e onde a gente vai trabalhar. Mas quando a gente pensa no mundo do trabalho, a gente pode pensar que, independente da formação que a gente tiver, a gente tem um campo de trabalho muito mais amplo. A gente pode vender o nosso trabalho para diversas funções. Por exemplo, hoje eu tenho um trabalho aqui no CCA Paulo VI, no Instituto Claré, ligado ao aspecto social. Então, a gente trabalha ligado à Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social e, ao mesmo tempo, a gente está inserido no Instituto Claré. Então, nessas duas frentes de trabalho, a gente presta o nosso trabalho. Né? No caso, eu presto o meu trabalho. Mas, ao mesmo tempo, eu trabalho na educação. Então, durante o período noturno, como eu já falei, eu dou aula na escola pública. Ao mesmo tempo, eu tenho alguns trabalhos, algumas possibilidades de trabalho dentro da gestão de política pública, na área de cultura. Então, já atuei na Secretaria de Estado da Cultura, já atuei em prefeituras, lidando com essas questões. Mas, ao mesmo tempo, também trabalhei durante muito tempo como arte educador. Então, como formador de atores, trabalho com vídeos, então trabalhei em várias produções nacionais e internacionais na área de vídeo. Então, é pensar o mundo do trabalho. Hoje, atualmente, eu tenho a possibilidade também de trabalhar na pesquisa e na formação de pessoas em universidades e tal. Então, o que a gente está falando? O que eu estou falando aqui?
que quando a gente pensa o mundo do trabalho, a gente entende que, independente do que a gente se formar, a gente pode vender o nosso trabalho para diversas coisas. Por exemplo, uma pessoa que se forma em enfermagem, ela pode ser professora de biologia. Então, ela não está pensando simplesmente no mercado, que ela vai fazer uma faculdade, vai fazer um curso técnico, simplesmente para entrar no posto de serviço. Mas ela consegue transitar dentro de vários ambientes, dentro de várias coisas. Para deixar mais claro, ao invés de a gente pensar onde a gente vai trabalhar, a gente tem que pensar quais as possibilidades que a gente tem de vender o nosso trabalho. Né? Mas vamos avançar. Né? Deixa eu só voltar para ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, a minha história eu já falei, né? Só dar uma pontuada. Lá em 2004, eu fiz uma formação em teatro pelo Senac, né? E me formei como técnico ator em 2004, 2005. Trabalhei durante muito tempo como ator de teatro, depois fui para ator de vídeos e tudo mais. Depois, em 2014, eu entrei para fazer uma faculdade de História, não concluí, depois passei na Universidade Federal de São Carlos para fazer Ciências Sociais, também não concluí, mas sempre nessa pulsão de concluir uma graduação, uma faculdade. Aí quando eu vim para São Paulo, eu vim e comecei a estudar teologia, na PUC, como eu já falei, com bolsas, já vou explicar como funciona a questão de bolsas e tudo mais. Aí fui fazer teologia, concluí teologia, já entrei no mestrado em teologia, e aí comecei esse processo de fazer complementações pedagógicas, ou seja, fiz uma formação e aí tem várias outras coisas que eu posso ir me formando em menor espaço de tempo para poder ter uma amplitude, né, de vendas de trabalho dentro desse mundo de trabalho. Tá? Então essa é um pouco a minha história. Sou do interior de São Paulo, estou aqui em São Paulo já há uns 7 anos, e gosto muito de viajar, de conhecer lugares diferentes e tudo mais. Gosto muito do interior de São Paulo, amo cachoeiras e tudo mais. Mas isso é isso aí. Né? Sobre a minha formação, a partir do momento que eu concluí a minha faculdade, eu tive uma mudança de vida assim, num giro de 360 graus, né? Numa realidade de renda muito melhor, numa realidade de vendas de trabalho muito maior, né? Uma amplitude de possibilidades de trabalho, de vida que foi assim fenomenal, né? Então, graças ao que eu acredito, graças à minha família, graças às pessoas que confiaram em mim, né? E graças às oportunidades que eu tive uma transformação de vida econômica e qualidade de vida a partir do momento que eu tive a minha formação superior concluída. Então, eu recomendo que você que está vendo esse vídeo, se preocupe em fazer uma formação superior, que com certeza sua vida vai ter um giro de 360 graus também. Né? Mas vamos lá. Sobre a minha formação de vida, eu já falei, né? Mas, a formação de vida. A formação para a vida. Antes de a gente pensar nessa questão da formação simplesmente para o mercado de trabalho, a gente tem que entender que a formação superior é uma transformação de vida. Né? Quando a gente entra numa faculdade, a gente não está entrando simplesmente para estudar um curso, aprender, desenvolver uma técnica. Não, a gente está entrando numa faculdade para transformar a nossa forma de pensar, para fazer com que os nossos olhos tenham outras lentes para poder ver um monte de coisas que a gente pode fazer. Uma pessoa que se forma em engenharia, por exemplo, ela vai ter uma visão de mundo transformada. Uma pessoa que faz enfermagem, ela vai ter uma visão de mundo transformado através da formação que ela tem. Uma pessoa que entra no curso de pedagogia, no curso de matemática, ela vai conseguir ter uma transformação de vida e uma transformação de olhar a partir do momento que ela se forma dentro daquele ambiente. Então, ao invés de a gente pensar na formação superior simplesmente para a gente conseguir um trabalho, simplesmente um posto de serviço, a gente tem que entender que a formação superior vai dar uma transformação universal na nossa vida e na nossa forma de olhar o mundo. Né? E uma outra coisa, a gente tem que um pouco se desligar, porque está criando-se uma ideia de empreendedorismo, que é essa palavra aqui, que é uma falsa ideia de empreendedorismo. A gente tem que entender que a formação superior, que uma formação de qualidade, faz com que a gente tenha uma possibilidade de vender o nosso trabalho, ter um retorno financeiro e, ao mesmo tempo, a gente conseguir ter uma renda para poder acumular para, no momento certo, se for o caso, se é sonho, a gente conseguir fazer os nossos empreendimentos. Agora, muitas das vezes, a gente acredita que sem a formação, simplesmente abrindo o negócio, a gente consegue avançar. E mais, todas as pessoas que trabalharam já, eu trabalhei durante muito tempo por conta,
Todas as pessoas que trabalham por conta sabem que a gente precisa ter sempre um capital, né? Um capital de giro, um capital de risco para poder avançar. Se você tem uma formação superior, com certeza você vai ter um trabalho um pouco mais, uma remuneração um pouco melhor. Se você tem uma formação técnica, você vai ter habilidades para poder transitar dentro do mercado de trabalho. Então, pensar na formação superior, na formação técnica, em primeiro lugar, é melhor, porque depois você vai conseguir ter uma renda para, no momento certo, você empreender. Agora, muitas das vezes, a gente já cai em cima dos empreendedorismos e muitas vezes a gente não tem a renda necessária para poder empreender, né? E aí, formação e mercado, né? O que é o mercado? O mercado é o lugar onde vai vender todos esses produtos. Nós, quando a gente entra no mercado de trabalho, a gente é um produto a ser vendido dentro desse mercado. Porém, a nossa formação vai fazer com que nós, enquanto produtos no mercado, a gente tenha, seja um produto de um custo um pouco maior, né? Então, se você tem um tempo de trabalho numa determinada função e ao mesmo tempo você tem uma formação dentro daquela determinada função, você vai ter uma procura maior por você dentro do mercado de trabalho, né? Vamos avançar? E aí, nesse ponto é fundamental a gente entender. A nossa formação, ao mesmo tempo, como eu falei, que faz com que a gente tenha uma formação humana, com que a gente crie algumas possibilidades e liberdades dentro do mundo do trabalho, ao mesmo tempo a gente passa a ser um exemplo para a nossa família. Ao mesmo tempo a gente passa a ser um exemplo para as nossas crianças. Sabe? Se a gente consegue ver, por exemplo, se uma criança vê dentro de casa o pai, uma mãe, um responsável, uma responsável que estuda, que lê, que pega um livro e tudo mais, a criança vai começar a olhar para o pai, para a mãe, para o responsável, vai começar a criar o desejo também. Por exemplo, só um parênteses aqui, a minha formação é em teologia, então eu trabalho estudando, né, eu pesquiso religiões, pesquiso culturas e tudo mais. Dentro da minha casa, o que eu sempre via na minha infância era o meu pai lendo um livro sagrado da religião que ele professa, entendeu? Então, ele vendo aquilo, eu comecei a ler também. Logo na minha adolescência, eu queria estudar aquele objeto. Quando eu cheguei na minha fase adulta, pude ir para a universidade. Nas universidades que eu passei, todas elas eu tive os momentos de estudar religiões ali dentro. E quando eu entrei na faculdade de teologia, eu fui estudar religiões, fui estudar outras religiões, pensar o cristianismo dialogando com outras religiões, com outras culturas, na antropologia e tudo mais. Então, o que acontece? Meu pai foi um exemplo para mim. Minha avó foi um exemplo para mim, que me levava para ambientes de culto da religião que ela professa. Né? Minha mãe foi um exemplo, me levando para outras religiões e tudo mais. Então, esse ambiente familiar foi um ambiente onde pude ser um exemplo para o meu trajeto de vida. Então, eu recomendo que você, pai, mãe, responsável, possa fazer o quê? Ser um exemplo para o teu filho. Poder, dentro da tua casa, pegar um livro, pegar um material, pegar um jornal, leia. E se você não sabe ler, lê de fantasia. Aprenda a ler, claro, com certeza, mas comece a inventar as palavras ali dentro. Vai ler com o seu filho, se o seu filho já sabe ler, peça para ele ler para você, porque isso vai desenvolvendo o desejo em você de poder se aprofundar cada vez mais. E nele também, de se aprofundar cada vez mais. Né? E como eu já falei, estudar em casa e outra coisa, troca o celular, mas leia, veja o nosso vídeo aí pelo celular, tá? Acesse o nosso canal do CCA para poder acompanhar todas as nossas postagens lá. Mas o que acontece? Troca, né, esses momentos de tempos na televisão, de tempos no celular, de jogos, tudo mais, troca esses momentos para livros, né? Para livros digitais, para ter um Kindle em casa, para poder ler, para poder absorver cada vez mais conhecimento e principalmente para que seja um exemplo dentro de casa de um desejo de estudar para o seu filho, para a tua filha. Tá? Vamos lá. O que acontece? Muitas famílias, muitas pessoas que a gente atende aqui dentro do CCA Paulo VI, várias delas ainda não concluíram a formação básica, não concluíram o ensino médio do ensino fundamental. E o que acontece? O melhor caminho para a gente conseguir alcançar isso é ir para o EJA, para as escolas que têm essa educação de jovens e adultos. Eu, atualmente, eu dou aula no EJA aqui na Zona Norte, né? Não é difícil, infelizmente a gente tem uma dificuldade de ter alunos lá, né? E nas escolas de EJA, muitas pessoas não procuram esse ensino, né? Então eu recomendo, procura um EJA, né? Aqui no bairro tem alguns EJAs, eu vou pegar alguns endereços
Eu vou pegar os endereços dos EJAs que tem aqui dentro da região e vou colocar aqui na descrição do vídeo, você pode alcançar lá. E se tiver algum link, eu coloco para você poder ter uma rota para poder chegar até lá. Então, procura o EJA. Então, lá você vai fazer o ensino fundamental, né, de primeira a quarta, se for o caso, até o 9º ano, e depois ir para o ensino médio de primeiro ao terceiro. Então, você vai ter essa possibilidade de se formar, de ter essa formação básica, né? Inclusive, para você fazer um curso técnico, para você fazer uma faculdade, essa é a prerrogativa básica para você passar por lá. Não é difícil, você vai ter um professor te acompanhando e vendo todas as suas necessidades de desenvolvimento para poder avançar, tudo bem? Então, para você iniciar o seu processo dentro da sua formação, você precisa do EJA, e como eu já falei aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar os endereços de escolas de EJAs que tem aqui dentro da região, tá bom? Vamos lá, aí a formação técnica. O que é a formação técnica? Depois que você fez a formação básica, né, que é o ensino fundamental e o ensino médio, não parou a sua formação. Aí você pode ir para a sua formação técnica, e na formação técnica você vai desenvolver uma habilidade para o mercado de trabalho. Então você vai ter essa formação profissional inicial e abre diversos campos de possibilidades de você poder trabalhar e ter uma renda melhor, né? E eu vou deixar aqui embaixo também, dentro da descrição do vídeo, algumas escolas, alguns links de algumas escolas que podem te dar uma formação básica. No caso, a SENAC, né, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, que é a minha primeira formação, a minha formação técnica foi feita lá, né, no SENAC de Araraquara. No SENAC, você pode ter essa formação na área comercial. No Senai, você vai ter a formação ligada à indústria. E o Centro Paula Souza ele vai ter diversas formações, tanto na área de comunicação, né? Então você consegue fazer um curso de cinema, um curso de formação de atores, mas também você pode fazer curso de publicidade, de propaganda. Você também pode ter formações na área da saúde, que aí você vai poder fazer curso principalmente de enfermagem, que tem uma procura enorme. Você pode fazer cursos na área administrativa, então contabilidade, administração, publicidade. Você pode fazer cursos na área de formação de gestão pública, dentro dessa formação técnica dentro do Centro Paula Souza. E, ao mesmo tempo, você pode ter uma formação ali dentro de diversas áreas que eu não coloquei. E aí o que acontece? Aqui embaixo eu vou colocar os links para você poder ir para lá. Só que detalhe, esse é o detalhe que você tem que anotar aí no seu caderno, que é o quê? A formação do SENAC. No SENAC, dentro do site do SENAC, você encontra algumas bolsas de estudos, que aí você consegue fazer o curso gratuitamente dentro do SENAC, né? O Senai, na aprendizagem industrial, para as crianças, você pode colocar essa formação inicial, né? O jovem aprendiz ele pode ter uma formação inicial lá dentro de alguns cursos na área da indústria, metalmecânica e tudo mais. No Centro Paula Souza, é um curso, ele é uma instituição financiada pelo governo do estado, então ela é totalmente gratuita, você vai ter uma prova para poder entrar, ela é totalmente gratuita, mas para isso você tem que terminar a formação básica, como eu já falei nos EJAs, e que aqui na descrição vão ter algumas escolas que você consegue concluir a sua formação básica. Mas vamos lá, avançar mais um pouquinho. E aí o que acontece? A universidade, que aí é o meu ponto que eu acho fundamental. A universidade te dá uma formação humana e, ao mesmo tempo, te dá uma formação de vida, né? Te faz uma possibilidade de você não entrar simplesmente no mercado de trabalho, mas para você dialogar com esse mundo do trabalho, né? Você poder transitar em diversas áreas, você trabalhar com diversas coisas, né? Mas então, para que serve a universidade? A universidade te serve para você ter uma formação humana, para você ter uma formação humana de mudança de olhar, mudança de conhecimento, mudança de consciência, mudança de comportamento e tudo mais. Então você, a partir do momento que conclui uma faculdade, espera-se que consiga olhar o mundo de uma forma diferente, né? E aí, quais são as universidades que tem? Então, existe a universidade pública, existe a universidade particular, né? E aí existe também as formas de você entrar, os cursos que existem, os tipos de cursos que existem e as bolsas que tem. Isso é o que a gente vai falar aqui nos próximos momentos, tá? Então, vamos lá.
Universidade pública. O que é uma universidade pública? Uma universidade pública é uma universidade que ela é totalmente custeada com dinheiro público. Então, você não vai ter que pagar uma mensalidade. Você vai fazer um curso totalmente gratuito. Porém, você tem uma prova para entrar, como todas as universidades, você vai ter prova, mas na universidade pública você tem uma prova para entrar. E na hora que você ingressa na universidade pública, você vai fazer todos os cursos totalmente gratuitos dentro dessas universidades. Nas universidades públicas, você vai ter, então, a Universidade Federal, as universidades estaduais e os institutos federais de pesquisa e estudo. Né? Então, você tem esses três modelos de universidades que são universidades públicas. Tá? Vou lançar alguns exemplos de universidades. Tanto públicas, nas públicas, as federais, estaduais e Instituto Federal. Então, vamos lá. Universidade estadual. Quais são as principais universidades estaduais que tem? Então, você tem a USP, né, a Universidade de São Paulo, você tem a Unesp, que é a Universidade do Estado de São Paulo, e você tem a Unicamp, que é a Universidade Estadual de Campinas. Né? Essas três universidades são as grandes universidades mais famosas dentro do Estado de São Paulo. São universidades muito concorridas, e os cursos são muito concorridos, mas são possíveis, é possível passar num curso desse, fazer totalmente gratuito e ter um curso amplamente reconhecido dentro do mercado, dentro do mundo do trabalho e uma possibilidade de formação de altíssima qualidade. Né? E aí você tem as universidades federais. Então você tem, por exemplo, as universidades mais conhecidas dentro do Brasil inteiro, né? Que é, por exemplo, a Universidade Federal de São Carlos, que eu fiz 2 anos de Ciências Sociais lá, não é uma universidade difícil de entrar, né? Você faz o processo de avaliação e tem os meios, e eu vou falar já como ingressar numa universidade pública. Tá? Então, você tem a Universidade Federal de São Carlos, você tem a Universidade Federal de São Paulo, né? A Unifesp, olha só, deu branco aqui. Né? Então, você tem a Universidade Estadual de São Paulo, deixa eu só abrir aqui, fica mais fácil. Né? Então, você tem a UFSCar, como eu já falei, né? Você tem a Unifesp, que é a Universidade do Estado, Universidade Federal de São Paulo, né? Universidade Federal de São Paulo. Aí você tem a UNB, que é a Universidade de Brasília, né? Você tem a UFOP, a Universidade Federal do Ouro Preto, e você tem a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Né? Essas são as universidades que, para mim, são as mais conhecidas, as mais famosinhas, assim, dentro das muitas universidades federais que tem. Então, todo estado você vai ter as universidades federais. Universidade Federal do Minas, Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Federal do Pampa, você tem a Universidade Federal do Acre, você tem diversas universidades federais, Universidade Federal da Bahia, né? E elas estão distribuídas dentro de todos os estados dentro do nosso país, tá? Então vamos lá. E os institutos federais? Os institutos federais você tem, por exemplo, o Instituto Federal de Ciência, Educação e Tecnologia de São Paulo, então esse Instituto Federal é aqui em São Paulo. Você tem o Instituto Federal do Rio de Janeiro, né? Então no Rio de Janeiro você tem, e aí você tem o Instituto Federal de Minas Gerais. Só um detalhe, as pessoas que não concluíram a formação, eles conseguem passar pelo Enem, até um pouco tempo era desse jeito, acredito que continua sendo, e aí você vai no Instituto Federal, você pode conseguir também a sua formação do ensino médio através desse processo, né? Mas vamos lá. Então essas são as universidades públicas que a gente tem dentro do estado de São Paulo e dentro do Brasil inteiro. Agora vamos para as universidades particulares, né? Então, a universidade particular, você tem então a Pontifícia Universidade Católica, que é a PUC, né, que eu fiz a minha formação e atualmente eu faço meu mestrado lá. Você tem Mackenzie, Universidade Presbiteriana, né? Tem aqui em cima o Mackenzie. Eu vou deixar essa, que é a principal, vou deixar mais para o final, tá bom? Então você tem a Estácio, que é uma universidade muito reconhecida dentro do mercado de trabalho e dentro do mundo do trabalho aqui na cidade de São Paulo. Você tem também a Uninove, né? A Uninove tem vários cursos belíssimos e também super reconhecidos. E aí a universidade mais importante que tem dentro de todo o Brasil e mundo, né? Então você tem o Claretianos, a Universidade Claretiano, eu vou deixar aqui embaixo o link do Claretianos, e lembrando que a gente está com uma promoção, né? O Claretianos está com uma promoção dando desconto para as pessoas que se ingressarem nesse momento, tem um desconto na matrícula, você vai pagar mais ou menos uns R$15 na matrícula, e você tem um desconto na mensalidade, 10% de desconto na mensalidade, tem um link aqui, eu vou deixar o link aqui, você consegue entrar lá. E detalhe, as pessoas que estão fazendo pós-graduação, que pretendem fazer uma especialização, tem um banco de possibilidades de pós-graduação lá que você pode acessar, cursar e avançar cada vez mais no seu estudo e tudo mais.
tá? Então vamos avançar porque nosso tempo ele é bem reduzido. E agora o ponto mais importante, como entrar na universidade. Então você tem 2 meios de entrar na universidade, né? Na universidade tanto na particular quanto na universidade pública. Então você tem um Enem e você tem o vestibular. Tem universidades que vão ter o vestibular, né? O vestibular é meio delicado assim para poder entrar, é um pouco difícil e tudo mais, mas ao mesmo tempo, estudando um pouquinho, você consegue entrar. E você tem o Enem, então o Exame Nacional do Ensino Médio. Você faz o Enem e ele é a porta de entrada tanto para as universidades particulares quanto para as universidades públicas. Então, tem várias universidades que aceitam a nota do Enem para poder ingressar dentro dessa formação. E aí, detalhe, né? Quando você faz o Enem, você pode conseguir a entrada na universidade pública, fazer um curso totalmente gratuito, e você pode entrar através das bolsas do ProUni, que aí no ProUni você consegue 50% de desconto, ou se não, a isenção total da formação, do curso, né? Então, você pode conseguir uma bolsa de 100%. Na minha formação, eu fiz o curso de bacharelado em teologia na PUC de São Paulo, foram 5 anos de formação e durante esses 5 anos eu consegui a bolsa do ProUni. Então, entrei na universidade sem nem pagar a matrícula e concluí o curso inteiro em 5 anos sem pagar absolutamente nada. E detalhe, pelo fato de eu ter entrado pelo ProUni, eu conseguia bolsa alimentação, então eu jantava sempre na universidade. No período de pandemia, eu consegui uma cesta básica dentro da minha casa, tinha bolsa Xerox, tinha o passe livre. Aqui em São Paulo você pode se transportar quando você entra por baixa renda, você consegue totalmente gratuito todo o seu transporte para poder estudar, e eu conseguia também bolsa Xerox, então todos os Xerox da minha formação que eu precisava, eu ia para tirar os Xerox totalmente gratuitos, né? E aí, as bolsas de estudos que existem. Quais são as bolsas de estudos que existem? Ou seja, quais são os meios de você entrar na universidade sem pagar absolutamente nada, né? Então vamos lá. Das bolsas públicas que tem, bolsas que o governo vai pagar para você poder estudar. Então você tem o programa Escola da Família, que eu passei por esse programa de bolsa, né? O programa Escola da Família, ele te dá uma bolsa 100% do curso, porém, no final de semana, então, no sábado e no domingo, você vai cumprir 6 horas dentro de uma escola pública, prestando atendimento à comunidade. Então, você tem uma bolsa totalmente 100% do seu curso, mas no final de semana você está na escola prestando esse atendimento para a comunidade, né? Eu vou deixar o link aqui para você se inscrever no programa Escola da Família. E aí você tem o ProUni, o Programa Universidade para Todos. O ProUni você tem uma bolsa de isenção de 100% ou de 50% para poder ingressar na universidade. Imagina você entrar numa faculdade de medicina, por exemplo, pagando absolutamente nada com o Programa Universidade para Todos, né? E aí você tem também o SISU, Sistema de Seleção Unificada. E pelo SISU, você entra na universidade pública. Na universidade pública, você não paga absolutamente nada no curso. Inclusive, você tem vários programas de bolsas lá dentro da universidade, tá bom? E aí você tem as bolsas que são privadas. Quais são essas bolsas privadas? Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo algumas bolsas dessas para vocês ingressarem também. Quando ingressar na universidade, você tem essas bolsas. Essas bolsas que eu estou apresentando são bolsas, algumas delas amplas para várias universidades, mas tem algumas bolsas que são exclusivamente da universidade, tá bom? Então vamos lá. Tem a Fundação São Paulo. A Fundação São Paulo são para os cursos tanto de graduação quanto de pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica da PUC. Eu, por exemplo, eu faço meu mestrado, eu sou bolsista pela Fundação São Paulo e eu não pago 50% do curso. Então, eu só pago metade do meu mestrado, pago metade da mensalidade do meu curso de mestrado. E eu entrei, paguei alguns meses, aí agora, nesse semestre, eu consegui a bolsa como cotista e vou até o final do curso pagando 50% do curso. Tá bom? E aí você tem a bolsa Avante, que é do Palmeiras, né? Inclusive aqui na Barra Funda é o local, você consegue uma bolsa, você vai pagar uma taxa menor dentro dos cursos. E aí eu vou deixar o link também aqui para poder entender melhor esse processo, você poder ir lá na Avante, tirar dúvidas em relação a isso, e aí conseguir uma bolsa. Você vai pagar a universidade, mas vai pagar um preço reduzido na sua mensalidade. Bom? E aí você tem esses programas aqui, o Quero Bolsa, que aí você consegue pagar umas faculdades muito baratas, né? O curso é de R$700, você vai pagar 200, R$300. Imagina você fazer um curso de engenharia pagando R$300.
né, um curso que é 1.200 conto, você vai pagar R$ 300 no seu curso. Então tem esse programa Quero Bolsa, você vai pagar uma anuidade para essa organização, e aí você tem o curso. Na Bolsa Avante, só voltando aqui, você vai ter que se inscrever no grupo do Palmeiras. Então, se tu for corintiano, talvez possa ter medo. Agora, na boa, melhor ser corintiano, então, concluir o curso lá no Palmeiras do que ficar sem a formação superior. Mas aí você paga uma anuidade, né, como sócio do clube, e aí você pode ter todos os benefícios como sócio e também pagar um preço mais barato na sua formação superior. E aí você tem o Educa Mais Brasil, que também é do mesmo jeito, você paga uma anuidade e consegue as bolsas para sua formação superior, tá bom? E aí a gente chega nos cursos. O que é um curso superior? O que é uma graduação? Então, na graduação você pode ter o bacharelado, que é de 4 ou 5 anos. A minha formação principal é o bacharelado em teologia, né? Foram 5 anos de formação. Mas você pode ter a licenciatura. A licenciatura pode ser de 3 ou 4 anos. E o tecnólogo, que aí é uma formação técnica de 2 anos. Tá? O bacharelado, você vai se formar geralmente para ir para pesquisa ou para as formações técnicas dentro dos mercados de trabalho, né? Uma formação técnica muito mais ampla e focado bastante na questão da pesquisa. A licenciatura, você se forma para ser professor, geralmente, né? Então, você vai fazer uma licenciatura em pedagogia, uma licenciatura em letras, uma licenciatura em história, e você pode ser professor no ensino básico, nas escolas particulares e escolas públicas de educação básica. Então, no ensino fundamental, no ensino médio, você consegue. E aí, nas licenciaturas, é praticamente emprego garantido para o resto da vida, né? E o tecnólogo você vai ter uma formação de 2 anos, e aí, geralmente, uma formação focada especificamente na indústria, nas empresas e também na área de comércio e tudo mais. E aí você chega, por exemplo, quais são as áreas de pesquisa que tem? Então, você tem as ciências humanas, ciências exatas, biológicas, as ciências aplicadas. Ciências aplicadas vai ser, por exemplo, se você tem umas ciências humanas aplicadas, você vai ter o direito. Ciências humanas, tem história, filosofia, sociologia, ciências sociais, são ciências humanas. Nas ciências aplicadas, você vai ter o direito, que é uma ciência humana, social aplicada. Você vai ter a economia, que é uma ciência humana social aplicada, e aí você tem essa formação específica para o trabalho, para a execução dentro do mundo do trabalho e tudo mais. E aí você tem os cursos de tecnologia, né? Então as engenharias e tudo mais são cursos na área de ciências exatas focadas na tecnologia, tá? E aí, dentro das pós-graduações, então você tem uma pós-graduação que é a stricto sensu e a lacto sensu. A lacto sensu é uma formação mais ampla que não te dá titulação. A stricto sensu é uma formação mais específica, focada na educação, ou seja, no ensino, e a outra que é focada na pesquisa. Então, você faz o mestrado para você se formar enquanto professor e você faz o doutorado para se formar enquanto pesquisador. Tá? Essas formações você tem tanto nas universidades públicas quanto nas privadas, são num preço bem salgado, mas ao mesmo tempo você tem vários programas de bolsas para poder fazer o seu mestrado, o seu doutorado, ou talvez a sua especialização. Como eu já falei, está aqui no link, aqui na descrição do vídeo, o link para acessar o Claretiano, que tem vários cursos de especialização lacto sensu para você poder estudar e avançar cada vez mais na sua formação. Tá bom? E aí, só um último ponto para a gente conseguir concluir esse vídeo e tudo mais. O que acontece? Para você entrar numa faculdade, você tem que ver se o curso ele é reconhecido ou não reconhecido. Se você entrar numa formação que não é reconhecida, você fez o curso e todo esse tempo foi praticamente jogado fora, porque você não vai conseguir trabalhar, entrar no mercado de trabalho com curso que não seja reconhecido pelo MEC. E aí, para você saber, só abrindo parênteses, claretianos, todos os cursos reconhecidos pelo MEC. Para você saber se o curso é reconhecido ou não, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você acessar o EMEC, e no EMEC você consegue jogar lá o nome do curso ou o nome da escola, da universidade, para saber os cursos que dentro dessa escola são reconhecidos ou não reconhecidos dentro do MEC. E aí o que acontece? O curso ele pode ser aprovado pelo MEC e não ser reconhecido pelo MEC.
tá? Para ser reconhecido demora um tempo de cursos para poder, e algumas avaliações para poder ser reconhecido pelo MEC. E aí o que acontece? Quando o curso não é aprovado pelo MEC, ele não pode te dar certificado. Então você fez todo o curso, recebe um certificado que não tem validade nenhuma. Quando o curso ele é aprovado pelo MEC, ele vai poder te dar o certificado, mas ele pode não ser reconhecido. Esse certificado ele serve, ele é válido, mas ele não é reconhecido pelo MEC. Então você recebe o curso, você tem um curso que ele tem uma aprovação do MEC para ele poder abrir a porta e funcionar, mas ele ainda não é reconhecido durante um tempo, pode ser que ele seja reconhecido. Então a gente recomenda o quê? Acesse aqui, se você vai fazer uma formação superior, acesse o EMEC, entra lá, joga o curso que você pretende fazer e vê se na universidade que você quer fazer esse curso ele é reconhecido ou não, tá? Qualquer dúvida é só procurar a gente aqui no Instituto Claré, no CCA Paulo VI, que a gente pode orientá-los a como ver se o curso que você pretende fazer é um curso reconhecido pelo MEC ou não, tá bom? E aí a gente chega, então, ao final desse processo. E para a gente finalizar, eu trago a grande frase do nosso grande inspirador, que é o Paulo Freire. O Paulo Freire ele pensou a educação para todas as pessoas e procurar fazer com que as pessoas tenham acesso a uma formação de qualidade e principalmente que faça com que as pessoas tenham uma formação em pensamento crítico em relação à sua própria vida, em relação à sua situação de opressão. Se você quiser ter uma transformação de vida, a formação ela é fundamental e necessária, né? Uma formação técnica, se você pretende, faça o EJA, tem esse processo de estudo e tudo mais, entenda, a formação é para toda a vida. E aí a gente pode afirmar a grande máxima, a educação ela é libertadora. E para você se libertar de todas as situações que você possa estar vivendo, entre numa formação. Precisar de alguma coisa, vem aqui no CCA Paulo VI que a gente pode orientá-los a uma formação e orientá-los a conseguir vários meios de bolsa para poder conseguir essa transformação de vida e essa libertação para a tua vida e para a tua família. Paz e bem, né? E que todas as bênçãos da vida, do mundo, do universo possam alcançar você e a sua família. E principalmente, entenda, você é exemplo da tua família. Se você estudar, pode ter certeza que o teu filho, que o teu neto, que as pessoas que estão na tua família podem alcançar uma vida um pouco melhor e uma situação de vida um pouco mais agradável e um pouco mais confortável.